a IA não tem capacidade de raciocínio. Certo. Ela não é inteligente com a inteligência que a gente conhece. Então, inclusive, também, as pessoas, agora abrimos portas para as empresas como Meta, Google e tal, saberem muito mais do seu perfil, tanto de compra como de personalidade. Me surgiu uma pergunta, Não, porque olha só. Boa noite, galera. Nós estamos no ar com mais um Tami Taon. Aqui quem fala é a Tami Werneck. E vamos pro nosso bate-papo, porque hoje, gente, eu vou tirar todas as minhas curiosidades. Talvez eu tire minhas curiosidades e saia daqui com mais um monte de curiosidade, porque o assunto é bom. Eu estou com o Alexandre Barbosa. Ele é especialista em inteligência artificial. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo que é muito novo. Na verdade, não é tão novo assim. Não é tão novo, mas eu acredito que as pessoas... Mas foi trazido ao público desconhecia. De maneira recente, né? Sim, chegou agora. É isso mesmo. Vamos falar isso das IAs, Uau. né? Vamos falar um pouquinho. Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Não, eu tô muito feliz, eu tô radiando aqui, doido pra fazer um monte de perguntas. Mas, vamos lá. Fala um pouquinho, você falou que a inteligência artificial, essa ferramenta, ela é muito nova, né? Sim. Ela veio pro mercado, o público começou a ter acesso, questão de um ano para cá. Fala um pouquinho sobre essa ferramenta, como que ela era utilizada antes dela chegar ao público. Legal. Então, a IA, ela já é um assunto antigo, já é uma matéria científica antiga, acho que 1950... que começou a se falar... Já se falava em filmes, o pessoal já jogava. Já havia conceitos e matérias científicas sobre uma computação capaz de fazer cálculos matemáticos, predições e estatísticas de maneira inteligente. Sim. De 2023, final de 2023 para cá, é que surgiu publicamente a IA generativa, que é o nome que se dá para o ChatGPT. Certo. Né? Então, a IA generativa, que é algo... Ela cria a partir de conversa na linguagem humana, né? Que são modelos de linguagem natural. Essa IA generativa veio ao público de forma aberta através do ChatGPT, todo mundo conhece, e foi aquela... loucura! Um barulho, né? Tipo assim, que isso? E foi muito legal, porque até eu, quando comecei a utilizar, eu utilizava já um pouco antes, mais para testes, mas ainda não era tão boa quanto as versões que surgiram logo depois, Sim. né? E eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo, né? Eu também parei para pensar, uau, porque até então eu trabalho em grandes corporações, você via isso internamente em grandes empresas, para predição de muito volume de dados. Então, certo. a IA ela serve muito para fazer análise de muitos dados. Você joga bastante coisa nela e ela tem a capacidade de trazer informações mais mastigadas ali, mais detalhadas ou compreensíveis por pessoas como nós, né? Sim. Ela consegue falar a linguagem, a nossa linguagem. Quando fala nossa linguagem, uma linguagem individual. Exatamente. É isso que é uma coisa que chega a ser um pouco confuso. Por exemplo, se eu vou no ChatGPT ou no Gemini ou em qualquer outra inteligência e eu começo a conversar com ela, é diferente de como você conversa. A linguagem que ela te responde é diferente da minha. Sim. Isso é perigoso até porque, para alguns casos, cria até uma afeição ali pela inteligência artificial. Sim, sim. Em alguns casos, tem pessoas, inclusive, que criaram esse vínculo emocional afetivo. com ela. Sim, eu conheço pessoas que pedem pra IA contar histórias pra dormir. É a companhia, gente, que loucura. E ela faz, é verdade. Um dia desses, a minha filha, ela tinha uma prova, eu tô mudando ela de escola, e eu coloquei ela tinha uma prova pra fazer que é pra gente conseguir bolsa, né? Um valor, um percentual de desconto pra bolsa. A história é bem interessante porque eu recebi o material do que ela teria que estudar pra fazer um dia antes da prova. Pensa que loucura. Ela tem 9 anos de idade, a minha filha.
Aí eu falei, gente, como que eu faço para ela aprender Então, esse pouco tempo. Porque tinha lá matemática, tinha algoritmos romanos, Algoritmo romano. tinha paroxítona, proparoxítona na parte de Gente português. do céu, faz tantos anos que eu não escuto isso. Hiato. Aí eu, gente, como que ela vai responder perguntas desse negócio e tal? Sabe o que na hora, assim, eu dei um estralo, eu coloquei ela para conversar com o Gemini, do Google, né? E aí eu peguei um tablet que eu tenho lá em casa, aí coloquei na frente dela, aí o Gemini você consegue fazer o seguinte, tem um botãozinho que é um microfone, que você aperta, a pessoa fala, ele transcreve, e aí depois ele responde também em voz. É muito interessante isso. E eu programei ela, porque tem como você criar um agente, né? E eu programei ela dizendo, olha, minha filha se chama Esther, ela tem 9 anos e ela precisa fazer uma prova. E aí eu peguei o PDF que me mandaram um dia antes, joguei lá. Jogou nela. E ensina ela essas matérias aqui, para que em pouco tempo, ela, de uma forma muito simples, lúdica, ela consiga aprender. Aí o Gemini tomou a missão ali e eu coloquei na frente dela, eu tenho até filmado. E ela foi lá, ela começou a falar com o Gemini, parabéns, Esther, muito bem, é isso mesmo. Aí, algoritmos romanos, não sei o que é o algoritmo romano. Aí ele chegou, então eu vou te explicar. Então, vou dar o segredinho, são 7 letrinhas e tal. Gente, maravilhoso. Eu falei, olha onde nós chegamos, né? Então, para a educação, para esse tipo de aplicação, é maravilhoso. Aí a gente já está até falando do professor substituto aí, né? Que pode estar perdendo a sua... É isso que eu acho interessante de falar sobre isso, porque existe essa questão... que se fala muito, a gente viu isso em filmes, gente, eu devo falar da Skynet, da invasão das máquinas, só que a gente imagina que vai ser de uma forma, mas isso já está acontecendo de uma forma muito sutil, porque a gente vê a inteligência artificial em tudo, né? Por mais que as pessoas desconheçam esse universo, né? Eu tava até comentando com você que as pessoas usam umas coisas muito fúteis, né? Sim, eu vou pegar uma ferramenta tão poderosa e vou usar para fazer um vídeo, para pegar foto de alguém abraçando outro alguém. E só que ela vai muito mais além disso. Ela está praticamente em tudo. Ela está na medicina, ela está no exército, ela está em tudo. Exato. E existe um perigo. Sim. Né? Existem vários perigos, na verdade, né? O que muito se fala hoje em dia, inclusive em termos de regulamentação. Sim. Né? Por exemplo, alguém pedir para ela conselhos psicológicos, né? Para usar, por exemplo, como se fosse uma psicóloga virtual. Ou receitar um nome de um medicamento que eu consiga comprar. Estou sentindo uma dor ali e eu gostaria de um remédio para... Existem barreiras e proteções hoje que não permitem que um ChatGPT da vida, né, ele responda esse tipo de solicitação. Então, foi colocado essas barreiras propositalmente, né? Mas a gente nunca sabe se em algum momento... Pode se... É isso que eu ia perguntar. Alguém hackeia, libera esse acesso. Existe como, por exemplo, se perder o controle disso? Tudo é possível, né, Tami? O papel dos hackers hoje é quebrar as coisas, né? Fazer as criar o caos. Criar o caos. Então, tudo é possível. Então, inclusive, é interessante porque existe uma competição hoje, que nem a corrida espacial, né? Sim. No tempo em que o homem queria ir para a Lua, existia lá a Rússia queria levar primeiro, os Estados Unidos queria chegar primeiro. Aí quem chegou primeiro que fala que dominou, né? Quem chegou, se isso é polêmico, será que não foi? Hoje, na inteligência artificial, a luta está entre Estados Unidos e China. Então a China é uma grande potência na área de inteligência artificial e a China, ela não fala muito as coisas às claras, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de inteligência artificial pelos cientistas chineses, ninguém sabe exatamente... Não dá para saber até que ponto... A que ponto eles estão, o que eles já alcançaram, o que já a inteligência que eles estão trabalhando, ela já é capaz de fazer. Não tem como dizer isso. Exato. E, inclusive, os modelos chineses estão disponíveis para o público, assim como o ChatGPT. Então, existe lá acho que é Qwen,
Tem um modelo da inteligência artificial chinesa que ele está aberto, assim como o ChatGPT e que as pessoas estão usando, e às vezes ele dá respostas melhores. Nessa de dar respostas melhores, e às vezes até em assuntos que o ChatGPT não responde, ninguém sabe o que eles podem estar coletando de informações dessas pessoas. E essa coleta de informações, tudo é treinamento para IA. Sim. Tudo a IA, ela usa. No caso, eles... vamos ver se eu consegui acompanhar o seu raciocínio. No caso, eles criam uma inteligência, eles disponibilizam essa inteligência para as pessoas usar, e a inteligência, ela vai colhendo... Gente, isso é uma loucura. Ela vai colhendo, ela vai estudando, e ela vai ficando cada vez mais humanizada, ela vai ficando cada vez mais inteligente, porque a gente vai alimentando ela. E ela pode estar levando esse conhecimento e essas informações para propósitos que a gente não sabe quais são. É meio teoria da conspiração isso, mas, né, estamos aí... Cuidado aí, o que vocês andam conversando aí com as inteligências artificiais. É uma preocupação que nós temos que ter. Uma coisa que eu ia perguntar é sobre essa questão do uso, né, da inteligência artificial. Existe uma diferença entre, por exemplo, o Google, né, e uma IA. Porque o Google, ele é um banco de dados aí, ele já tem todas as informações, então você pergunta, é como se fosse uma biblioteca virtual. Aí eu preciso saber quanto que é 2 mais 2, tá, gente? Vou fazer uma pergunta bem básica. Ele vai lá, opa, tá aqui a informação e ele entrega. Isso. O buscador, né, do Google. Sim, ele busca de todas as páginas da internet foram listadas nele. Sim. A IA não é um banco de dados, ela pega de todos os lugares para poder trazer a resposta. Muito interessante essa sua pergunta. Porque é o seguinte, a IA foi treinada com todas essas informações. Então de todos os lugares ela foi alimentada possíveis. Com vários livros, Wikipedia, sites, artigos científicos, tudo que puderam entrar nela com informação foi jogado. E com nós humanos. Só que o formato como isso é gravado não é da mesma forma que foi gravado no Google. Certo. Aí é um pouco técnico, eu não vou entrar muito em detalhe. Não vai bugar a mente de todo mundo. Mas ela consegue, por exemplo, se você tá, vou usar um exemplo, é um exemplo que eu gosto de usar. Você está usando o WhatsApp. Certo. E no WhatsApp você fica escrevendo vários textos falando com seus amigos. Sim. Ele está aprendendo a forma como você escreve. Tanto que você, quando começa a escrever, ele já o quê? Sugere a próxima palavra. E muitas das vezes é a palavra que você usaria para escrever aquela frase. Sim. Então, mais ou menos é isso que a IA faz com a quantidade de conteúdo que colocaram nela. Ela consegue predizer ou ela consegue antecipar o que seria a próxima informação baseada naquilo que foi colocado antes nela. Entendeu? Certo. Não sei se ficou muito complicado. Uma coisa também que a gente estava conversando, eu até falei de um vídeo que eu vi. E eu fiquei muito curiosa. Porque existe muito essa questão, né? Eu sei, gente, tem gente que acredita, tem gente que não. Se a IA ela é capaz de tomar decisões, se ela é capaz de ter sentimentos, né? Porque eu vi recentemente um vídeo e eu fiquei, gente, isso deve ser fake, não é possível. Eu acho que foi uma IA que fez o vídeo. Pode ser. Porque se pedia uma informação para ela, pedia ali para ela fazer uma função e ela começava a argumentar com a pessoa. Tipo, eu quero que você... Resistindo ao que ela resistindo. E eu falei, cara, isso não é possível, porque como que uma inteligência artificial, que ela não é humana, ela não tem... consciência, ela consegue resistir, porque isso é muito humano. Você fala assim, por exemplo, dá 50 pulos. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu tô cansado. E ela você vai começar a questionar pra não fazer. E ela fez. Como isso? Então, existem algoritmos para IA se comportar. Certo. Então, até para simular um pouco do comportamento humano. Ela simula, então, no Isso. caso. Então ela foi treinada ou através de algoritmos a alguma coisa que ela vê que ela não vai conseguir atender, aí deve ter lá um comando já pré-definido dizendo para ela, se você não for conseguir atender, fale de maneira educada, seja gentil, mas diga que você não vai fazer. Simplesmente não diga que não vai fazer, mas fala de um jeitinho mais educado. Ela vai falar, olha, infelizmente e tal. Ela vai fazer, ela vai ter esse comportamento, mas é programado. Não é algo que
vem da índole, vamos dizer assim, dela como se fosse um ser humano. Mas é bem interessante isso mesmo. É muito interessante, porque chega a ser... É muito humano isso, né? Você interage e você tá achando que você tá falando com uma pessoa. Uma dúvida também sobre a questão das informações que a gente recebe da IA. Tá. Né? Porque a IA, ela foi colocada nela várias informações de todos os lugares, ela é alimentada de todas as informações. Então, dependendo do que você perguntar, ela pode te dar duas vertentes. Ela pode te dar os dois lados e talvez o lado que ela te entregue não é o lado verdadeiro da história. Exato. É o viés que a gente chama, o viés. né? E é perigoso. Muito. Você tocou num ponto que é um ponto muito sensível, de fato, essa questão do treinamento da IA. Eu posso treinar a IA por um viés ideológico, né, que eu queira. E ela vai defender aquele viés como se fosse a coisa mais certa que existe. E ela vai ser muito convincente, inclusive, nos seus argumentos. E ela vai usar de informações existentes e até algumas não existentes que ela pode inventar. Aí bagunçou tudo. Mas como que ela poderia inventar algo se ela não se alimentou, se não tem aquela informação? É o chamado... A gente tem um termo técnico para isso que se chama alucinação. É um termo técnico que parece algo psicológico do ser humano, sim, mas não é como a alucinação humana, né? Sim. É uma alucinação técnica da inteligência artificial. Ela alucina e ela conta uma história que... Ela tira coisas de... assim, é uma caixa preta isso, tá? Então, inclusive para os próprios desenvolvedores dessas inteligências artificiais, eles ainda estão tendo dificuldade de evitarem que isso aconteça. Que é uma caixa preta que eles não conseguem... Não, peraí. Você está dizendo que os próprios criadores da inteligência artificial, eles estão tentando entender como evitar que ela... Como que ela cria essas coisas do nada. É isso mesmo. E eles estão tentando entender para evitarem que isso aconteça. E estão tendo trabalho para conseguir fazer com que ela não faça isso. Tipo, não minta, não conte histórias. Até porque se eles limitarem muito, o que vai acontecer? Existe uma margem... Tem um monte de gente aí falando, eu sabia, ela tem consciência, porque se nem eles estão conseguindo evitar isso... Olha, eu vou dizer, saiu hoje uma notícia... na internet, eu tava vindo pra cá, eu tava vendo essa notícia, né? E o Elon Musk, você sabe quem é o Elon Musk, né? E você sabe a figura, o que ele apronta, né? Muita coisa. Então, o que acontece? O Elon Musk... Ele não dá paz pra humanidade, ele sempre tá inventando alguma coisa. Tanto que eu, na época que eu tava estudando mais sobre criptomoeda, Bitcoin, isso aqui, tem uma moeda que é um meme, né? Que é o Dogecoin. Ele assumiu aquele Dogecoin... para zoar com a comunidade de pessoal de criptomoeda, para zoar com eles, ele começou a fazer aquilo valorizar que nem louco, falando que era a moeda do futuro, que não sei o quê. E é uma moeda meme que o cara que criou a moeda, ele falou, gente, isso aqui é para mostrar para vocês que esse negócio é um perigo, não funciona. Sim. Não comprem. E ele fez o negócio valorizar. E tá todo mundo comprando. Então... Quando ele fez isso, os marqueteiros saíram, né, levando o preço e ganhando dinheiro com isso. E aí, recentemente, ele é o dono do X, e o X, a inteligência artificial chamada Grok. Você já ouviu falar? A Grok é a inteligência artificial do X, é o XAI. Então, o Grok, ele está tentando promover o Grok como a melhor inteligência artificial que existe, certo? Existe um termo que eu acho que você aí vai puxar para uma outra pergunta sua, e eu agora vou me complicar. Mas existe um termo chamado AGI, que é Artificial General Intelligence, ou Inteligência Artificial Geral, que é um conceito que as pessoas querem... é uma teoria de que a inteligência pode tomar consciência, exatamente, e pensar como um humano. E que é um perigo se isso acontecer. De fato. Mas existe, dentro de tudo que você já estudou, existe pelo menos 1% dessa possibilidade? Hoje, o Elon Musk, nessa notícia, disse que existe 10% de que isso é possível. 10%? E que o Grok vai chegar lá.
Ou seja, ele é um marqueteiro, ele quer fazer Calma, barulho. gente, pode ser apenas moedas de meme, né? Mas... Saiu hoje essa notícia e vai fazer um barulho na comunidade, né? Obviamente. Mas eu já... Talvez seja essa caixa preta. Nós aqui que conhecemos um pouco a personalidade do Elon Musk, não vamos dar muita atenção para isso gente, ainda. Calma lá, né? Mas essa inteligência artificial geral é um conceito, né? De que a IA que hoje nós conhecemos, da forma como nós conhecemos, ela vai evoluir para ela conseguir raciocinar da mesma forma que o humano raciocina. Hoje isso não é uma realidade, tá? Sim. Ela não raciocina, ela simplesmente, a gente usa esse termo, né? Ela cospe aquilo que ela foi ensinada. Sim. Que ela, vamos dizer assim. Então, ela não tem capacidade a criar coisas novas. Apesar das alucinações, ela inventar algo que não existe, ela não é capaz de, por exemplo, criar uma teoria matemática que não foi ainda inventada. Ou seja, ela consegue criar, por exemplo, uma mentira. Isso, porque são palavras. São palavras, isso. Mas ela não consegue criar algo novo, uma que teoria, nunca foi falado. Isso, não, uma teoria científica. Ainda não. Isso só o ser humano é capaz de criar, e aquilo que ele ensinar para ela pode ajudá-lo a desenvolver. Mas tudo com a intervenção humana, nesse momento. A AGI diz que um dia ela não vai mais precisar do humano para criar essas coisas, né, de forma como o ser humano faz. Sim. Temos pergunta do chat, vamos ver. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que a gente vai liberar o chat aí para vocês. Você acha que as pessoas estão ficando mais preguiçosas ou mais estratégicas com o uso da IA? O que você acha? Você acha que a IA ela tá deixando as pessoas estão com mais estratégias, aprendendo mais, ou tá ficando preguiçoso? A gente tava falando sobre isso, né? A gente falou sobre isso. É muito interessante. Eu tenho uma teoria, tá? E assim, vamos dividir duas classes de pessoas, tá? Certo. Aqueles apressadinhos... A maioria e a minoria. Porque se a gente colocar metade, eu não vou falar maioria e minoria, porque eles vão brigar comigo. Ele não quer se complicar. Mas o que acontece? Essas duas classes de pessoas vão ter aqueles que são os apressadinhos, os de sempre, que querem tudo... rápido. De imediato. Fast food. Essa galera, o uso da IA... sim, vai deixar elas mais preguiçosas, porque a IA vai dar tudo de mão beijada. É um fato. Sim. Eu estava até dando um exemplo para você da leitura de um livro, né? Inclusive, eu tô na classe dos preguiçosos nesse sentido. Eu já não preciso ler mais o livro inteiro. Eu acho que muita gente que lê muito livro não lê o livro inteiro, né? Não. Ele pega aquelas partes mais importantes. Quando a pessoa aprende a ler, ela entende que não precisa ler o livro todo. Ela tem que entender. Entender, eu passo por... tirou a essência, tirou o conteúdo. Então, a IA é muito boa para fazer isso. Ela trazer o conteúdo do livro já resumido para você. Certo. Eu tô usando bastante isso. Mas esse é a classe dos preguiçosos. Tá? De não vou ler o livro todo, porque eu já tenho informação aqui na minha mão. Existe a classe dos estudiosos, que sabem que eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Ela vai explorar mais. Essa pessoa vai usar a IA de uma maneira que ela vai se tornar uma pessoa muito top. Entendeu? Essa classe de pessoas, eu incentivo todo mundo a ser esse tipo de pessoa. Use a IA não para gerar atalhos para você, mas para te trazer mais conhecimento, para te formar como uma pessoa melhor. E ela hoje, até para quem tem TDAH, entendeu? Ela vai te ensinar com aquele jeitinho dela, ela vai saber que você tem dificuldade para aprender certos assuntos, ela vai mastigar para você aprender, e você vai falar, você vai sair dali sabendo álgebra linear e assim, achando que, meu Deus, como que eu nunca descobri isso antes? Faz muita propaganda, porque senão, quando chegar aí daqui a alguns anos, não ter mais professor nas classes de aulas, eu vou lembrar desse podcast. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre o que vai acontecer com o professor no futuro. Hoje, o professor, ele tem aquela missão de ele tentar colocar na cabeça dos alunos, né, e ele trazer o conhecimento e fazer com que o aluno aprenda. Sim. O professor do futuro, ele vai ser aquele cara que vai gerar o interesse no aluno e ele vai ser como um condutor desse interesse para a informação. Sim, e é o que a IA faz. Exato, porque a informação já vai estar toda dada. Exatamente, e ela consegue comunicar de forma individual. Por exemplo, que nem você deu o exemplo da sua filha. Ela falou da linguagem que ela... De uma criança de 9 anos. Exatamente. É fantástico. Olha só.
A Valéria perguntou assim: vocês acham mesmo que dá para regular a IA? Ou isso é só papo para acalmar a população, enquanto o Big Trust fazem o que querem? As Big Techs que ele fala, né? É. A regulamentação da IA e e a questão aí dos donos da IA, né? Que são, ele chama de Big Tech, quem produz a IA, né? Quem está criando as inteligências artificiais. Então, a OpenAI, o Google, a Meta, né? O X, que a gente estava falando agora há pouco, né? Do Elon Musk. Então, eles podem fazer o que eles quiserem e liberar elas para responder. É polêmico isso. Porque se ela é alimentada, se existe uma fonte que está alimentando, como que a população que usa tem garantia de que aquilo que ela está recebendo não é uma conspiração para algo, né? Tipo, vamos colocar essa informação, a população vai aprender que é isso e é isso. Sim. Então, a questão da regulamentação vai proteger. Assim, não existe uma regulamentação ainda. Acho que em alguns países da Europa já existe alguma coisa. Aqui no Brasil não tem. Querem fazer, mas querem fazer para a opinião das pessoas, não para realmente cuidar da segurança delas. Nos Estados Unidos estão pensando nisso. Por exemplo, uma pessoa vai procurar na IA, vai pedir para ela uma fórmula para criar uma bomba caseira. Precisa de uma proteção para isso. Ela não poderia ser permitida a essa fórmula para a pessoa. Mas ela tem essa informação. Então, mas as próprias Big Techs, elas se autorregulamentaram nesse sentido. Mas não é o governo que está de olho. Obviamente existe um cuidado com isso, mas as próprias Big Techs estão se protegendo com relação a isso. Obviamente, porque que nem a gente estava falando da questão psicológica. Sim. Uma pessoa pedir um conselho psicológico. Imagina a IA falar para ela, não, vai e se mata. Entendeu? Uma pessoa que está em depressão. Isso, as Big Techs teriam que ser responsáveis por esse tipo de sugestão, né? Sim. Então, há sim um espaço para regulamentação, é necessário, e nós temos que ficar de olho nisso e temos o cuidado, com certeza. Olha só, e como distinguir o que é um conteúdo humano e o que é feito por IA nas redes sociais? Caramba! a Mirella tirou a pergunta, tava aqui na ponta da língua. Por quê? Se usa muito essa ferramenta, hoje se usa muito para manipular informações que a gente vê na internet. Tá chegando um ponto que tá ficando quase que imperceptível, né? Você vê vídeos que você assiste 1 milhão de vezes, você tem que pesquisar várias fontes para você, não, isso aqui foi uma montagem, não foi é real, isso aqui não é real. Você fala do deepfake, né? Que é aquilo que a pessoa coloca uma imagem de uma pessoa falando, que é igualzinha a ela, mas... Sim, e se usam em tudo. Hoje existe uma manipulação de tudo. Consegue colocar uma pessoa no lugar que ela não estava, ela em movimento, que antes não existia isso. Antes você colocava uma imagem de uma pessoa, ficava muito... isso é montagem. Hoje não. Tá perigoso. Óbvio que ainda existem formas, os próprios vídeos, né, eles têm dentro, vou usar um termo mais técnico aqui, mas dentro dos próprios pixels do vídeo, tem traços que são identificáveis. Então, você pode usar a própria IA para identificar isso como... essa dica é boa. Tem uma dica boa aí. Por exemplo, você pode pegar um vídeo, ouvir um vídeo, e eu preciso saber se aquele vídeo... Baixa ele, joga na IA e pergunta, ela detecta. Tem IAs específicas para isso, assim como para textos. Até textos escritos por IA são detectáveis por programas... Ou seja, uma IA dedura a outra. É isso aí. Caramba! Uma IA dedurando a outra. Então, existem pistas. Sim. Óbvio, né? Que vídeos falsos, peritos especialistas, eles conseguem detectar, mesmo sendo feito por mãos humanas. Os da IA, elas têm características e códigos intrínsecos ali dentro dos pixels que a IA consegue identificar. Então, a própria IA dedura a IA. Loucura, dá pra fazer. Gente. Então fica a dica. Tem como descobrir, né? Tem. Uma coisa que a gente tava falando, a IA, ela tá chegando num ponto, assim, muito mais maior do que
realmente a gente conhece, é muito novo pro público, né? Já é uma coisa que vem de anos, já tem sido estudada há muitos anos, mas agora que O acesso, o né? acesso que tá todo mundo, né? A gente tava comentando sobre um chip, que é uma IA. Eu queria saber como que funciona. Já foi testado em humanos, isso é uma coisa que é promissor, pode acontecer, isso vai vingar, não vai, é só uma ideia. De novo, Elon Musk na história, né? Elon Musk, é o Neuralink que chama esse chip. Então, já existe, já foi testado em ser humano, foi liberado para ser testado em ser humano, né? Porque isso precisa de uma liberação, isso foi lá nos Estados Unidos, né? Precisa de uma liberação da medicina, aí fica da a ciência. guerra, né? Os Estados Unidos quer chegar primeiro e... E foi testado numa pessoa que ela era paralítica, e foi implantado esse chip na cabeça dela, os negócios eletrodos lá no cérebro, por dentro mesmo, né? Na massa encefálica ali. E ela tinha capacidade, por conta desse chip, ela não tinha capacidade de movimento do corpo, mas ela conseguia mover o mouse no computador e jogar um jogo no computador só com o pensamento. Gente... Isso já tá, pode só pesquisar isso na internet. Isso chama-se Neuralink, já existe. Mas qual é a ideia disso? Por enquanto é algo experimental. Tem essa capacidade de pessoas com disabilities, né, incapacidades físicas, né, poderem ter algum tipo de movimento. Né? Pode ser usado para controlar braços robóticos, então implantar braços robóticos. Aí na ficção científica você vê muito isso, né? Sim. Então os aumentos, né, da capacidade do corpo com peças robóticas, né? Então tem essa finalidade também, essa intenção, né? Então é algo que no futuro pode ser que a gente vá ver. Né, pessoas com partes do corpo... controlados por um chip. Que não são humanas e controladas por um chip no cérebro. A dominação das máquinas. Ai. Olha só, um robô, um Oscar ou um dia, isso seria a evolução ou o desrespeito ao talento humano? Essa é uma boa pergunta, assim. No disso acontecer, realmente é o cúmulo, né? A máquina ganhar um prêmio que supostamente era para promover a arte e a cultura, Sim. né? Aí eu acho que seria um desrespeito ao ser humano e à capacidade humana. Uma né? coisa que a gente tava até falando sobre isso, que assim, as pessoas elas colocam a IA como algo assim, quase que supremo. Só que nós sabemos que ela é alimentada por informações que vêm de nós. Isso. Nós, humanos, nós alimentamos ela aprende de nós, de tudo aquilo que a gente colocou na internet, tudo aquilo... O que é muito perigoso, né? Porque tem muita coisa ruim também, né? Perigoso, né? Porque o ser humano não só ensina coisas boas. Então... E aí entra aquela questão, ao mesmo tempo que isso é muito bom, é lógico que isso é uma coisa muito a longo prazo, né? Mas a gente somos cidadãos que a gente pensamos na nossa geração futura, por mais que nós não estejamos mais aqui. Se o ser humano ele começar a ficar muito preguiçoso, vai chegar uma hora que ele não vai mais alimentar ela. E ela vai ficar limitada. Porque de nós, todas as informações, todas as descobertas, e aí a gente aprende dela. Né? Então, existe essa questão que às vezes a gente tá aprendendo com a IA. Não, primeiro ela aprendeu de nós e depois nós vamos aprender dela. Mas chega uma hora que... Aí você falou que ela tem um atalho para isso. Como que funciona isso? Um atalho. Assim, eu duvido, eu não acredito que assim, o ser humano vai chegar num ponto em que ele não vai mais se autodesenvolver, né? Eu sou otimista nesse sentido. E, né, que a gente estava falando, não sei se ela realmente vai acontecer, se isso é possível. É muito teórico, sabe? É que nem a teoria quântica, né? É tudo muito coisa teórica. Essas coisas, elas, se acontecerem, né, vai ser por esse caminho. Ela vai se autoalimentar e ela vai ter uma capacidade de raciocínio, porque a IA não tem capacidade de raciocínio. Certo. Ela não é inteligente com a inteligência que a gente conhece. Ela é uma inteligência, mas ela só
replica de forma algorítmica aquilo que o homem colocou nela. Certo. Então, ela não pensa. Inclusive, se você diz para ela, olha, matar uma pessoa é algo bom, ela vai falar que é algo bom e acabou. Ela não vai ter essa capacidade moral e ética de interpretar se isso é bom ou não. Ela não consegue discernir, ela não consegue ter senso crítico. Não tem sentimento, não tem entendeu? Sentimento. Então, assim, em criatividade, ela não é criativa, né? Então, ela não vai criar algo do nada, entendeu? A única que ela consegue criar é daquilo que o homem orienta ela. Então, o que ela pode fazer, por exemplo, é pegar informações de vários lugares para construir algo. Para construir, não, para dar uma informação. Até essa capacidade de conectar os pontos, no sentido de isso aqui pode ser relacionado com isso, que pode ser relacionado com isso. Até essa capacidade tem que ser o homem que tem que ensinar ela. É o que a gente chama de parâmetros, né? Então, ela não tem isso ainda. Não, porque são como se fossem etiquetas que a gente coloca na informação, dizendo, isso aqui é tipo um gato. Gato é um animal de 4 patas, mamífero e não sei o quê. Ela sabe tudo isso porque a gente diz para ela que ele tem todas essas características. Mas se eu só chegar a mostrar um gato para ela e não der as características para ela não vai conseguir conectar o gato com mamíferos, por exemplo. Ela não vai saber. Então, não sei se faz sentido dessa forma, explicando desse jeito, né? Mas tem que ser o homem, não tem jeito. Ela não vai ligar esses pontinhos, né, sozinha. Vamos lá, olha só. É possível que o IA tenha autonomia em suas respostas? A gente estava falando sobre isso um pouco antes aqui do episódio. Autonomia, não sei se eu entendi a pergunta, né, exatamente. A gente já falou aqui da alucinação? Falamos. Então, a alucinação é uma forma de ela responder com autonomia. Sim. Né? Então, se os cientistas estão tentando, né, os criadores aí estão tentando evitar isso ao máximo, mas esses limites para ela não tem como saber qual que é o limite do que ela pode responder e do que ela não pode responder. Agora, eu vou fazer uma pergunta que puxa mais para a questão humana, né? Porque, assim, quem cria a IA são pessoas, as pessoas têm lá os criadores, eles estão lá o tempo todo lá, estudando, colocando informações. Existe uma forma de monitorar esses criadores, essas pessoas, porque o ser humano é perigoso. Às vezes fala, não, existe perigo, mas o maior perigo é quem está ali criando, né? Existe algum regulamento, existe alguma coisa que, você pode ir até certo ponto, isso aqui já não pode ultrapassar essa linha. Isso aí entra na questão da regulamentação de uma certa forma, mas é tanta informação, Tami, é tanta coisa que tem que alimentar ela, que às vezes vai passar coisa lá que não vai ter quem vai estar examinando isso. E isso acontece muito. Vai sendo alimentada a rodo. Ninguém está olhando se aquela informação tem algum viés, algum perigo. Não tem. Agora, óbvio que isso está sendo testado pela própria humanidade, né? Então, o fato de terem aberto, vou contar um segredinho aqui, tá? Essas ferramentas era para serem pagas caras e usadas por empresas de grande porte, né? E essas, quando aí, só o que acontece? O uso limitado atrapalha o desenvolvimento delas. Então, quando você abre para o público, como elas estão abertas agora, todo tipo de experimento está sendo feito. E as empresas que estão vendo esses experimentos e as perguntas que são feitas e as coisas que estão sendo faladas e ensinadas, não ache que você está escondido, está sendo tudo monitorado. Então, inclusive, também, as pessoas, agora abrimos portas para as empresas como Meta, Google e tal, saberem muito mais do seu perfil, tanto de compra como de personalidade. Caramba, então, me surgiu uma pergunta, uma curiosidade. Não, porque olha só. Já trouxe mais coisa aí pra você. Por exemplo,
existe uma forma de saber, a pessoa não tá escondida, Não, ela tá ali não. usando a ferramenta. O que está sendo imputado dela fica tudo Ou armazenado. seja, se uma pessoa, ela usa, talvez ali, vou dar um exemplo, né, que até foi uma coisa que foi jogada aí nas redes sociais pelo Felca, há denúncias de alguns influencers que sexualizavam crianças. Isso. E a gente sabe que existem muitos pedófilos que usam para pesquisas, que usam para poder conseguir esse material. Se a pessoa ela começa a usar uma inteligência artificial para isso, tem como, por exemplo, Tem. detectar chegar até a e pessoa. chegar até Tem. a pessoa. Tem. Caramba! Tem. Ainda bem que tem. Ainda bem! É. Então, assim, terroristas, não sei se pode usar essa palavra no podcast, mas enfim, pessoas que querem Usa praticar o pra mal fim. são detectadas pelas ferramentas, com certeza. Elas estão programadas para ligarem alertas e jogarem isso num fluxo, um canal linha vermelha ali. Por exemplo, uma pessoa que há muitos anos atrás, né, cometiam crimes hediondos, invadiam escolas, faziam esse tipo de coisa, eles pesquisavam, né, o lugar, já tinha ali... Já sabia o pessoa ali. perfil da Rede social já tinha. Então tem como, hoje, a inteligência artificial, ela já, Tem, ela já detecta uma área, ó. Já sinaliza. Olha esse perfil aqui, olha essa conversa. Tem. E isso é algo que é necessário, inclusive. Sim. Né? Então, toda a inteligência, o próprio ChatGPT, todas essas IAs, eles falam, seus dados não são privados. Você pode usar. E é o que eu falei, o uso massivo ajuda a detectar certos problemas. Entendeu? Ajuda, inclusive, a aperfeiçoar essas inteligências. Só que o uso o mau uso também estão sendo utilizados até mesmo para... Ou seja, ela pode ser um aliado até mesmo na nossa segurança pública. Nesse caso está sendo. Falando em segurança pública, as câmeras de São Paulo, né, utilizam IA para encontrar indivíduos específicos, né? Isso já é muito utilizado na China, na verdade, agora aqui em São Paulo também. Quantos já foram presos e pegos aí, traficantes, assassinos e tudo, por conta da imagem dele que passou numa rua e a IA pegou e falou, olha, ele tá ali em tal lugar. Como que chama esse programa? Smart Sampa. É o Smart Sampa. Caramba, que legal. Temos uma outra pergunta. Quem vai guiar o futuro da humanidade? Cientistas ou líderes espirituais? Caramba. Aí complicou, né? Porque entra a religião, entra a ciência, e até hoje a ciência e a religião... Essa pergunta, assim, eu não tenho como dar uma resposta certa, porque ela assim, vamos lá. A ciência... Era uma questão de influência, né? Eu acredito que o que ela quis dizer foi questão de influência, porque a religião, ela tem uma influência muito grande e a ciência também. A ciência também influencia. Posso usar uma experiência que nós tivemos recente? Sim. A pandemia. Na pandemia, haviam dois tipos de discurso. E a pandemia conseguiu convencer uma parte da população em um discurso e a outra parte da população em outro tipo de discurso. Isso sempre vai existir. Então, teve o discurso da fé. Quem tem fé, e aí eu mesmo sou uma pessoa, eu sou evangélico, eu tenho a minha fé firmada e bem estabelecida. Quem está numa posição de ter uma fé firmada e estabelecida, não vai ser convencido por qualquer conversa fiada da ciência ou da IA. A gente percebeu muito claramente, hoje temos muitas evidências, né, de que as pessoas foram enganadas durante a pandemia. Enganadas em relação a remédios, enganadas em relação à vacina, enganadas em relação à prevenção, como se prevenir e tudo. Sim. Foi um engano massivo. E as pessoas, naquele momento, elas agiam como se aquilo era pura verdade, né? E era como se fosse a pura ciência. Verdade absoluta. Eram pessoas que estavam manipulando umas às outras, né? Quem tem uma fé muito firmada não tá nem aí para esse tipo de coisa. Nesse sentido de, o mundo vai acabar? Quem tem uma fé bem firmada já sabe que o mundo vai acabar. Sim. E já sabe como vai ser. Sim. Então, eu não tô preocupado com o que vai acontecer com esse mundo. Eu tô preocupado com a minha eternidade. Certo. Então, as pessoas que são dessa linha da fé, elas vão por esse lado. As pessoas que são da linha da ciência, ateus, né, que tudo é o físico, metafísico que está acontecendo aqui, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que disserem para ela que é científico, e às vezes nem é científico, vai conduzi-las para aquilo que o sistema quer conduzi-las. Então,
essa discussão ela é bem polêmica, ela é bem complexa, mas Causa uma divisão. a divisão sempre existiu Sim. e se existir. Então, você que está aí do outro lado, que decida qual que é a linha que você vai se posicionar, porque cada um tem a sua, né, a sua posição e a sua individualidade. Isso sempre vai ser respeitado, tanto pelas pessoas quanto por Deus. Deus nunca vai invadir a nossa individualidade, né? exatamente. Ele não a gente a nada. Então, as pessoas é quem decide. Se for crer na ciência, boa sorte. Temos outra pergunta aí, vamos lá. Mas as pessoas já criaram formas para burlar esses monitoramentos, criando códigos. Ainda assim, a inteligência é capaz de detectar? Os famosos hackers aí, eles conseguem... Gente, o que eu tenho para dizer sobre o hacker é que hacker é hacker. Se ele quiser invadir, ele vai invadir. Recentemente, aconteceu a 3ª invasão ao nosso Banco Central. A 3ª aconteceu essa semana, de milhões de reais sendo roubados do Banco Central. De forma virtual. Então, é mais ou menos. Tem questão, às vezes, de engenharia social, Sim. eles conseguem um usuário e senha ali, né? Sim. Mas hacker é hacker. Ele vai achar... Hoje em dia não precisa mais ir lá e explodir um caixa eletrônico, né? E existe, mais inteligente. Existem, inclusive, pessoas que estão usando já técnicas, porque tudo que você faz com a inteligência artificial generativa, que é essa que você escreve e ela responde, é feito através de prompt, que a gente chama, Sim. né? Então, com o que você pede, e existem pessoas já estudando prompts que vão quebrar a IA para que ela não só responda coisas que ela não deveria responder, mas também para mudar o comportamento dela. Mas para uma pessoa fazer isso, ela precisa ter um vasto conhecimento, ou, por exemplo, uma pessoa comum, ela tem essa capacidade. Porque, assim, o que me gerou uma dúvida, porque, por exemplo, você falou assim que a gente consegue treinar a nossa IA. Eu digo a nossa IA, por exemplo, eu tenho aqui o meu Gemini aqui no meu celular, eu começo ali a conversar com ele vai coletando os dados, tanto das minhas pesquisas, Perfeito. quanto ele vai acumulando históricos de coisas que eu pergunto você gosta, dele. Você Sim. pergunta e tal. E eu acho interessante, esses tempos atrás aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu não lembro sobre o que era, eu tava falando com um amigo sobre um assunto, e eu falei, não, é isso. Ele falou, não, é aquilo. E aí eu pesquisei no meu celular, veio uma resposta, ele pesquisou no dele, veio outra resposta. E aí eu falei, não, é verdade, olha aqui, eu pesquisei. Eu fui lá, pesquisei. Eu queria... E aí ele, não é. E nós dois pesquisamos a mesma coisa e cada um recebeu uma resposta diferente. Interessante isso que você está falando. Então, vamos lá. Isso que você falou é exatamente desse jeito. A IA, ela vai querer agradar o solicitante dela. Então eu tava certa. A IA dele só queria agradar ele. Entendeu? Ou eu tava errada. Então, nesse sentido, não dá para confiar na IA. Ela é muito puxa-saco. Nesse sentido, não dá para você confiar em algumas coisas que ela fala. Tem um podcaster que eu gosto muito dele, acompanho muito ele na internet, e ele começou a usar o ChatGPT de forma esperta para tentar validar o argumento dele. Só que o que ele fazia? Ele falava, isso aqui é assim, 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 assado. Se isso acontecer, não é certo que vai ter aquilo, aquilo, aquilo? Aí, claro, porque ela deu antes, já fez com que ela fosse dar a resposta na sequência. É uma forma de hack isso, entendeu? Porque ela vai responder naquilo que você já está dando para ela como premissa, entendeu? Então, se ela sabe que a sua premissa é aquela, a gente estava falando de fé e de ciência, né? Sim. Então, eu posso pegar o telefone do ateu lá e começar a falar com a IA dele lá e começar a pregar lá sobre Deus no telefone dele e falar que se você não acreditar em Deus, você vai pro inferno. E aí a IA vai pegar aquilo lá, vai ficar enchendo o saco dele. Até ele deixar de ser ateu. É uma forma de hackear a IA, entendeu? Gente, é muito engraçado isso. Olha só, o pessoal aí tudo em casa aí, tá todo mundo no celular essas horas. Olha só, Alessandro, como a gente cria um bom prompt na prática? Existe um passo a passo para conversar com a IA, o jeito certo? Boa! Essa pessoa que perguntou isso, ela já tá usando a IA de forma correta. Ela já sabe que tem. Então, assim, sim. E esse é um assunto muito importante para quem está começando a usar. Quando você vai pedir para IA alguma coisa,
A nossa tendência geralmente é fazer uma pergunta bem genérica, né? Sim. Sei lá, não vou dar um exemplo agora, mas a IA, para ela te dar uma resposta melhor, é importante você ter alguns, vamos dizer assim... Algumas ideias já. Não, sessões, vamos dizer assim, né? Na sua pergunta. Sim. Então, a primeira pergunta você vai dizer para ela o que ela vai atuar como. Então, você é um professor de matemática. Você já começa assim. Primeiro você já vai dizer para ela o que você quer que ela seja. Que ela seja. O que ela atua. Que ela já vai ligar um modo, que ela vai já para uma linha já de conhecimento. Opa. Aí você já pega e fala para ela, eu quero aprender sobre equação do segundo grau. Aí você está dizendo o que você deseja. Certo. Me ensine aí de uma forma que, para uma pessoa de 14 anos de idade que está na 7ª série, na 8ª série, sei lá, e que seja fácil de entender. Então, dei para ela qual que é o contexto, disse para ela para quem é o público, e o que ela e a forma como ela tem que responder. Aí, para algumas perguntas que você vai fazer, é importante às vezes você também dar exemplos. Exemplo: responda desse jeito para a pergunta tal. Aí ela vai seguir aquele formato que você orientou ela. Nossa, que interessante. Então, tudo isso ajuda, porque perguntas genéricas vão gerar respostas genéricas. Sim. E às vezes você quer ir mais fundo em algumas coisas, é importante que você faça perguntas mais detalhadas. Vou dar uma dica aqui que vale ouro. Opa! Se você não sabe elaborar isso ainda, um prompt perfeito, vai na própria IA, usa o ChatGPT e escreve lá, crie um prompt, escreve desse jeito, crie um prompt para, aí você diz o que você quer. Aí a próprio ChatGPT vai colocar tudo no formato, ele já vai criar para você. O prompt para você botar. E às vezes vai colocar umas lacunas só para você preencher alguns detalhes a mais, que ele, né, precisa saber. E aí você vai lá, preenche e ela vai te dar a resposta mais perfeita. Ou seja, não tem disso. Eu não sei criar o prompt. A própria própria IA já ajuda você com o prompt. Mas a pergunta foi excelente. Isso aí é chave para você usar IA com sucesso. Deixa eu ver. O futuro com IA vai ser mais Black Mirror. Black Mirror. Ou a gente, é uma série da Netflix. Inglês, ou mais como a Era do Ouro. Ou mais como a Era do Ouro. Gente... Eu vou fazer umas aulas de inglês com a IA. Isso. E ela te ajuda demais, Tami. Eu já andei pesquisando. Demorou. Faça isso. E de graça, hein? Aproveitar enquanto tá de graça. Ela vai te ajudar demais. Você pode ainda falar pra ela, olha, seja firme comigo quando eu falar errado. Aí ela... Ou não. Seja delicada comigo quando eu falar errado, por favor, porque eu sou muito sensível. Ela vai falar, Tamizinha, por que você falou isso? Poxa vida. Muito legal isso. Mas o que acontece? Essa pergunta sobre a Era do Ouro, Black Mirror e tal. A IA, ela tá num momento de muito barulho. A gente está no auge de um hype que a gente chama, né? Sim, E tá todo mundo falando coisas, e até as próprias empresas que produzem a IA estão falando coisas que eles não vão entregar. E que eles... assim, estão fazendo um barulho para ganharem dinheiro mesmo. Então, estão igual político, estão prometendo muito, estão entregando nada. E é muito dinheiro que está envolvido, bilhões e bilhões sendo investidos em ferramentas de IA que não estão atendendo como deveriam e como seria esperado nas empresas. Está acontecendo isso. E aí, esse barulho todo é uma bolha. Sim. É a mesma coisa quando começou a internet. Ele em algum momento vai estourar. Por que a IA chegou no momento que a gente chegou agora? Porque os equipamentos que a gente tem hoje disponíveis, eles permitem que a gente tenha esse tipo de interação com ela. Então, chegamos num patamar em que esses equipamentos também chegaram num limite. Então, a evolução da IA depende de máquinas específicas para processá-la, para uma quantidade de pessoas que querem usá-la.
E antes essas máquinas não existiam, antes isso não era possível, agora é. Então o que vai acontecer? Agora que ela está podendo ser usada da forma como gostaríamos que ela fosse usada, muitos erros estão acontecendo, muitas coisas que eram esperadas não estão acontecendo. Quando você fala assim de erros e coisas que era esperado não está acontecendo, vamos dizer que hoje ela seria beta, ela está em teste. Ela é um teste, exatamente. Ela e está usando você como cobaia. É isso mesmo. Ela não tá pronta ainda, ela ainda tá sendo testada. Está sendo testada, exatamente. É um teste grande. E tanto que você pegar eu desenvolvi alguns chats, né, para atendimento, autoatendimento de pessoas, como se fosse humano, né, no WhatsApp, com uma IA, e ela falando como se fosse uma pessoa e respondendo, isso para uma pet shop. E você vê coisas que ela fala que, gente, não, a agenda lá, ela fez um agendamento de um negócio que não era para ela ter feito, mesmo ela sabendo que o horário estava ocupado e tal, não sei o quê. Você vê alguns erros acontecerem. Sim. É esse tipo de frustração ainda, porque ela ainda não é perfeita. Mas ela está evoluindo para isso. Vai chegar num patamar que essa bolha que chegou de muito barulho, todo mundo agora vai mudar de vida, porque a IA vai fazer tudo. E não sei, ou vai substituir todo mundo. Vai estourar. E aí a gente vai voltar pro pé no chão. E o pé no chão nos ajuda muito a criar, por exemplo, roteiros de conteúdo, ajudar as pessoas a aprenderem inglês, ajuda a medicina na pesquisa, às vezes, muita de informação. Tem pesquisas na área de DNA, que podem ajudar a criar novos medicamentos. Essas funcionalidades, esse uso da IA, ele como ferramenta, ele vai trazer resultados e as empresas que estão adotando isso vão evoluir. Assim como nós, como pessoas que estamos usando para aprendizado, olha, não pare de aprender. Porque se você parar de aprender confiando que a IA tá fazendo o seu trabalho, tá te ensinando uma coisa, uma hora você vai se frustrar. Sim. E vai ficar sem emprego. Então, por exemplo, a área de programação de código, né? O pessoal tem um termo que eles estão usando agora chamado vibe coding. Gente, isso é um negócio tão horrível que, assim, o futuro disso dar trabalho para os programadores de verdade resolver depois. Meu Deus. Esse é o futuro do vibe coding. Não vai substituir o programador. Não, vai dar trabalho para os caras que realmente sabem programar, corrigir os problemas que o vibe coding trouxe. Porque não está perfeito. E está gerando código com vulnerabilidade, que os hackers vão lá e atacam. Então, programador seria uma função que está todo mundo dizendo, vai sumir, vai perder. Não vai. Não tem como, né? Porque a parte humana, ela não tem como. Vai as que são preguiçosos e que não estão aprendendo e se aperfeiçoando. Esses vão perder emprego para IA, tá? Sim. Mas os caras que estudaram mesmo, não. Eles são os caras que as empresas de IA precisam. Entendeu? Então, nós estamos na frente. Eu acredito que o que vai acontecer talvez vai mudar um pouco o cenário, o mercado de trabalho, né? Alguns empregos... Sim, atendimento, por exemplo, de chat, né? Provável, já está acontecendo, né? Como surgiu a ideia do projeto que te levou a vencer o NASA Spice? Entraram no assunto Challenge do NASA. 2025. Te falei disso, não? Não falou, mas eu pesquisei. Quem que perguntou aí? A Valéria. Valéria Valente. Valéria, você fez uma pergunta agora que vai dar muito assunto aqui. Acho que não sei se a gente vai ter tanto tempo mais, não. Então tem que espremer agora esse negócio. Vamos tentar resumir aqui. Esse NASA Space Challenge, ele é um evento que acontece anualmente, mundialmente. Certo. E ele aconteceu agora dia 4 e 5 de outubro, que é um final de semana, sábado e domingo. Eu não estava preparado, eu queria muito participar, mas eu ia ter um outro evento nesse final de semana. Só que chegou na semana do evento, cancelaram esse outro evento. Aí eu falei, gente, eu vou participar desse negócio. E totalmente assim, de curioso. Só pra saber como é. Eu tava lá, eu tinha ouvido falar do evento, eu sou muito, muito ligado com essas coisas do espaço, adoro filme de ficção científica, de viagem espacial, não sei o quê. Gosto muito dessas coisas. Aí eu falei, vou participar. A primeira coisa que eu fiz, Tami, fui lá ver como que se inscreve, coloquei meu nomezinho lá, me inscrevi no site, que é um evento mundial. Aí tem lá o evento, ele é dividido por cidades. Então, em São Bernardo não tinha. Aí eu fui pro de São Paulo. Aí me inscrevi de São Paulo. Eu falei, o de São Paulo vai ser mais difícil, né? Porque o de São Paulo, o pessoal é top. Aí eu
coloquei lá no evento de São Paulo, maior metrópole do Brasil e da América Latina. Sim. Eu só quero participar, não tô lá para ganhar, só quero ver como que é. Aí entrei, me inscrevi, beleza. Aí nisso que você se inscreve, existem times da cidade. E os times são de 1 a 6 pessoas. Aí eu cheguei, me inscrevi num time lá, eu tinha, aliás, uns 2 times que tinham lá, que eu vi o tema, que eles são 19 desafios, que o time escolhe um desses 19. Aí eu vi os times e eu vi os desafios que eles escolheram, falei, vou me aplicar para esses 2 times aqui, vamos ver se tem vaga. Nenhum dos 2 me respondeu. Assim, me senti rejeitado. Aí foi lá se consultar com o com o GPT. GPT, estou... estou muito triste. Fale uma frase motivacional para me sentir melhor. Como extravasar esse sentimento. Olha o prompt saindo aí, ó. Muito bom. E aí eu falei, gente, como que é criar um time? Aí eu fui lá, tinha lá, cria o seu próprio time. Aí eu criei meu próprio time. Pronto. Aí eu do time. Me rejeitaram, agora eu vou ter meu próprio time. Vou competir com esses aí. Aí eu peguei, fui procurar qual dos 19 desafios seria um que, assim, seria realmente um bom desafio. Aí eu peguei um lá, depois eu te conto. Aí beleza, agora eu preciso de um time para me ajudar. E aí as pessoas, da mesma forma que eu me candidatei... Começaram a se candidatar pro seu vieram time. candidatos, Aí chegaram 2 candidatos. Aí você chegou lá pra ser um poderoso chefão. Me recusaram, agora eu sou o dono do time. Eu tô aqui com o bracelete do capitão. Aí o primeiro candidato era um cara da indústria automobilística, um cara que é professor da PUC lá em Minas Gerais, o cara não sei o que, de inovação, estatal. Pode vir. Opa. Beleza, peguei o cara. Aí chegou a aparecer uma estudante lá. Só que não era uma estudante convencional. Não sei se ela tá vendo a gente aqui, porque eu falei do podcast para ela assistir. A Larissa. Aí a estudante lá mandou a aplicação dela. Olha, eu sou estudante na área de astrofísica. Nossa. E estou... mas eu não sei programação, não sei nada de tecnologia, mas eu sou muito... estudiosa e dedicada na minha área. Eu falei, astrofísica, meu. Como assim? É isso. Aí eu Vem pro meu time. Aí ficamos nós 3, aí até a sexta-feira, que era um dia antes do evento, eu fui atrás de mais 2 pessoas. Aí uma pessoa que eu conheci, que mexe com impressão 3D, porque eu tinha uma ideia desse desafio específico, usar a ideia da impressão 3D no espaço. E aí, o outro era um amigo meu que desenha pra caramba, ele desenha carros e tudo. Eu falei, eu vou precisar de um desenhista pra fazer o projeto e tal, não sei o quê. Beleza. Aí eu montei meu time, 5 pessoas. Não eram 6, né, mas eram 5. Aí legal, vamos participar. Só que aí já começou a pressão. Porque o Fernando, né, que também deve estar assistindo a gente aí, falou, não, eu vim aqui pra ganhar. Eu falei, ai meu Deus, eu só queria participar, mas tudo bem. Aí a Larissa também, não, eu tô aqui pra ganhar. Aí eu falei, tá bom. Eu e a IA, vamos atrás. Chat GPT, como que faz pra ser um líder? Como que a gente vai ganhar? Que quer ganhar e eu só vim pra participar. O desafio do NASA Space Challenge 2025 em São Paulo. Aí eu não fiz essa pergunta pro Chat GPT porque eu mais ou menos sabia qual que era o caminho. Aí eu peguei, mas usei muito IA. Aí legal, juntei esse pessoal, a gente... começou a fazer o trabalho, né, e tal. E era esse evento de São Paulo, a organização de São Paulo não conseguiu fazer presencial, tudo online. Só que eu trouxe eles pra gente sentar num lugar no sábado de manhã. E a gente se conheceu, foi super legal e gerou essa afinidade, né? Legal. Foi muito legal. Chega no sábado à noite, 10 horas da noite, gente, vamos parar, vamos todo mundo dormir. Porque, assim, ninguém vai conseguir trabalhar direito amanhã se não descansar a cabeça e tal. A gente trabalhou muito durante o dia. E é 48 horas, assim, direto. Se você quiser virar à noite, você vira. Mandei, né, tal, beleza. Dei essa direção pra todo mundo. Chega no outro dia, no domingo, quem disse que a Larissa dormiu? Não dormiu, passou a noite... Pesquisando. E eu ensinei pra ela um negócio que é justamente o notebook LM que eu tava te falando. Ensinei pra ela. E ela chegou, ela virou o negócio, ela falou, mudou minha vida esse negócio aqui, agora pra estudar, eu estudei, fiquei a noite toda empolgada com esse negócio e tal, estudou bastante. Ela escreveu um storytelling que a gente precisava ter, né, com todo o material de pesquisa da NASA, porque eles liberam só naqueles 2 dias um monte de material
real, né? E a nossa pesquisa tinha a ver com sustentabilidade em Marte. Era esse o nosso trabalho. Caramba! É um desafio meio chato. Aí ela fez toda a pesquisa sobre o terreno de Marte, os negócios. Tá? Eu sei que a gente bolou uma ideia lá. Era uma coisa meio fictícia. Sim. Mas que tinha sentido, tinha base, né, científica, trabalho da Larissa, né? Obrigado, Larissa, por esse trabalho todo. Meti na IA, gerei vídeo, gerei conteúdo, gerei página, gerei a apresentação, fiz todo o material, o negócio acontecer e submetemos. Pusemos lá todo o que eles pedem, né, e tudo. O vídeo, por exemplo, é um vídeo de 30 segundos. Eu falei, o que alguém consegue apresentar num vídeo de 30 segundos? 30 segundos? Oi, tudo bem? Nós somos equipe... aí a gente conseguiu montar um videozinho de 30 segundos que tinha alguma coisa ali. Gente, eu tô chocada. Isso era Tudo isso pra um vídeo? Não, mas tinha... Além do vídeo de 30 coisa. segundos, podia ter uma apresentação de 7 slides. Menos mal. Que também... Como é que coloca tudo em 30 segundos? Não dá. Aí a gente usou o vídeo para uma coisa e os 7 slides para outra e a gente conseguiu apresentar. Assim, não é a gente que apresenta, a gente só submete. Sim. Aí tem uma banca de jurados de todas as equipes que mandaram. Aí no dia... Foi sábado retrasado, saiu o resultado. Primeiro lugar. O nosso. Caramba. Eu dei um pulo, cara. Eu, assim, fiquei... Nossa, Como assim? eu não acreditei. Eu falei, gente, conseguimos. Aí pronto. Aí o que acontece com quem ganhou nesse local, né? Sobe pro Mundial. Aí agora a gente tá concorrendo dia 26 de novembro. Aí todo mundo na torcida, por favor. Eu acho muito difícil de acontecer. Eu não tô com muita expectativa, Pra quem mas... só queria participar do outro, já ganhou. Quem sabe a torcida aí nos dá uma, né, energia que a gente vai conseguir. Porque aí vai ser no mundo todo, de todas as equipes, de todas as cidades que participaram no mundo inteiro. Os finalistas, dia 26 de novembro, e dia 12 de dezembro vai sair o grande vencedor. Então só se eu chegar só no dia 26 de novembro, já tá bom. Aliás, só ganhar de São Paulo já valeu. Já valeu. Já valeu. Então, caramba, que legal. muito legal. Sensacional. Tem mais uma pergunta aqui. Vocês já tiveram algum dilema épico, real, durante o desenvolvimento do projeto, mas foram obrigados a seguir em frente por pressão institucional? Pergunta, agora também. Questão da ética com relação a gente desenvolve com IA e que às vezes lida com alguma questão ética, né? Graças a Deus, eu nunca tive esse dilema, né? E realmente eu imagino que isso seja algo comum, né, em algumas empresas, né, de alguma coisa às vezes que tá IA para fazer e que as pessoas às vezes vai afetar a vida de pessoas ou vai prejudicar, né, pessoas e assim, eu não consigo imaginar o que poderia ser, mas eu imagino que deva existir. Eu nunca tive esse problema, tá? Mas se tiver, eu acho que eu abandono o projeto. Eu acho que por a minha, né, característica assim de... Eu acho que não tem preço que pague você fazer as coisas certas, entendeu? A inteligência artificial pode... Essa foi boa. Ai, meu Deus. A inteligência artificial pode ser o anticristo? Entramos na fé de novo. O pessoal... Mas, com certeza, a inteligência artificial vai ser uma tremenda ferramenta para ele. Assim, isso é um fato. O acesso às informações que a inteligência artificial está coletando vai dar muito poder para esse fulano aí, esse indivíduo que será o anticristo. Já que a gente entrou nesse assunto, será que a inteligência artificial, uma conspiração, será que a inteligência artificial ela já não é uma ferramenta que ela veio justamente para abrir caminho para o anticristo? É capaz. Aí já é uma linha que essa teoria da conspiração eu Você acredita que ela já veio nesse... Ela vai ser um caminho, ela vai ser um... A gente está aí realmente em sinais dos tempos, eu acredito. Pela minha fé, em relação a essas coisas, os sinais estão aí. A IA, assim, aquilo que a gente entende de tecnologia, que vai permitir manipulação. E é interessante que a experiência da pandemia falou muito comigo. As pessoas estão sendo convencidas de coisas absurdas e elas estão... né? Uma mentira contada com muita ênfase se torna uma verdade para muita gente. Uma mentira contada mais de uma vez se torna uma verdade absoluta, isso, né? Eu vi acontecer e eu acho que a IA é um baita instrumento para que isso se repita. Eu acho que nós vivemos um experimento na pandemia, aí falando de coisas agora
né, polêmicas. Mas a pandemia foi um experimento para aquilo que vai acontecer com mais força, inclusive de convencer de que os cristãos são inimigos da sociedade. De convencer de que, assim, quem acreditar em Jesus Cristo e que tiver essa fé, a fé cristã, tem que ser eliminado, tem que ser inimigo da sociedade. Que vai ser a função do anticristo, né? Que Sim. vai perseguir justamente os da fé, né? Então, é capaz que a IA seja esse catalisador nas mãos do anticristo para usar de argumentos para convencer que se você é cristão, você tem que ser eliminado. Eu penso nisso. Caramba, deixa eu ver. O mundo terá energia o suficiente para alimentar a evolução da IA? O mundo Terá energia o suficiente, né, para poder alimentar a evolução da IA? a IA sim, o Bitcoin é que não. Não, isso é uma piadinha, mas assim, a IA consome muita energia, os equipamentos, sim, mas eu acho que eles são muito mais eficientes, né? Eles vão ser evoluídos para se tornarem mais eficientes energeticamente, até mesmo do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin, para você processar o Bitcoin e não ter aquele problema de você dominar, né? Ter uma empresa que tem a maior parte do processamento, então precisa ser distribuído. Sim. E esse sim consome muita energia por essa distribuição, né? E os equipamentos para poder processar hoje, eles consomem mais. Então, é uma brincadeirinha do Bitcoin para quem é bitconeiro aí, mas eu penso assim. Temos mais uma pergunta, depois eu tenho duas perguntas. Oi, Eu tenho vamos lá, uma curiosidade Tô aqui. feliz. Gente, me avisa do horário aí, gente. Tô feliz que eu tô conseguindo responder. Olha só, Alexandre, a diferença entre uma IA gratuita e uma paga é só a quantidade de acesso ou existe outras diferenças importantes como funcionalidade e qualidade das respostas? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Então, ali de quantidade e funcionalidade. As pagas, de fato, elas permitem Um acesso maior. a muito mais coisas bem legais, por sinal. A pesquisa avançada, por exemplo, Deep Research, que a gente chama, né? O Gemini só provê para o acesso Pro, né? Agora fica a dica, tem uma IA chamada Perplexity, que é de pesquisa, e ela faz pesquisa na internet, coleta as informações e gera para você documentos de pesquisas profunda, e ela tem a versão free e tem a versão paga. A versão paga, para quem é assinante da Vivo, consegue de assinatura do Pro, só por ser assinante da Vivo. Fica a dica. Opa! Perplexity, procura lá. Eu tive uma ideia aqui. Quando O Vivo, como que é o programa da Vivo lá? O Vivo valoriza, né? Você entra lá no aplicativo, vai ter lá assinatura Perplexity. Vai lá, clica e você vai ter um ano. assim, não sei se é possível. Depois você passa o nome das IAs, as melhores, e a gente coloca na descrição do vídeo pra galera. Boa, Pode ser? passo sim. Aí ele passa ali, aí vai ficar uma lista aí pra vocês, aí a galera que vai assistir, vocês vão lá e procura lá as IA lá pra vocês estar usando as melhores. Vamos viajar um pouquinho aqui. Bora. Porque eu segui a entrevista, mas eu ainda fiquei preso um pouquinho na parte da NASA. Vamos lá. Rapidinho aqui, porque você acredita nessas coisas, né? E existem muitas teorias, vamos falar um pouquinho. Eu não sei se você acredita ou não, existe muito esse impasse, o homem foi na Lua, não foi? Existe essa questão do homem tentar chegar em outros planetas. Você acha que a IA, ela é uma ferramenta? Você acha que o homem ele tem essa capacidade de usar uma inteligência para chegar na Lua ou em outros e colher dados? Eu sei que já existe coisas que já foi mandado para o espaço, né, que tá aí coletando, né, sondas, mas a IA, existe essa capacidade? Vamos lá. Ela, como ferramenta, ela vai possibilitar muitas coisas. Sim. Eu vou pegar o exemplo, não indo para o espaço ainda, mas aqui na Terra, né? A IA, ela, por exemplo, ela permite que carros possam se dirigir sozinhos. Sim. Os carros autônomos, né? Os da Tesla, principalmente. Você pode deixar eles andar sozinho e dirigir para você. Vai de ponto A até ponto B. Então, o que era muito difícil... Uma pergunta. Lá vem. Uma coisa que era muito difícil, por exemplo, para o homem que foi na Lua, para ele pousar aquela cápsula, era tudo na mão. Tem gente que não acredita. Você acredita o homem foi? Eu acredito. Eu não tenho nenhuma evidência
me confirme ou assim, que fortaleça a teoria de que ele não foi, entendeu? Mas você defende a teoria. Porque assim, a teoria ela é interessante, porque realmente tem algumas coisas que você olha assim na teoria. É que nem a teoria da Terra plana, né? Então a teoria da Terra plana criaram para pegar os caras que estão desavisados, né? Então, quem quer acreditar em teoria da conspiração, creia na Terra plana. Inclusive, eu tenho um amigo meu, tomara que ele não esteja assistindo, mas não acredita mais nisso. Mas, enfim, a teoria da Lua, eu acredito que aconteceu, que o homem foi à Lua. Agora, a questão, por exemplo, quando ele foi pousar... Quem foi primeiro, os russos ou os americanos? Foi os americanos, foi os americanos. E foi uma briga ali. Depois os russos chegaram. E aí, o que acontece? Manobrar aquele negócio não é fácil. E foi tudo na mão. Agora, com IA, você pega, por exemplo, a cápsula da SpaceX. Como que ela acopla hoje na estação espacial. Sim. É lindo de ver. Os astronautas ficam só sentadinhos ali, bonitinhos, só olhando, curtindo a vida, vendo aqueles painelzão de LED na frente dele. Só faltava Nespresso lá dentro da cápsula. Então, assim, é muito mais fácil a inteligência artificial que consegue analisar milhões de dados simultaneamente, calcular coisas que antes o homem tinha que calcular na unha, ela fazer esses cálculos e ter mais precisão nesses tipos de missão, né? Então, isso com certeza. Você pode, inclusive, ter uma missão não tripulada com robôs, que agora a Tesla já tem os robôs. Sim. A missão não tripulada podia ser um negócio da NASA SpaceX, da NASA, do Challenge da NASA aí. Você podia ter feito. Já pega os robôs do Elon Musk lá, manda pra Marte e resolve lá, entendeu? Resolve o problema. E aí... É bem capaz que haja uma missão como essa. Põe aqueles robôs autômatos, que eles têm eles não precisam respirar, não sofrem com radiação nem nada. Envia numa missão não tripulada para Marte, coletam as informações que precisarem, até constroem coisas lá mesmo, né? Fica a dica pro próximo Space Challenge. O perigo é se tiver vida lá, eles pegaram os nossos robôs para estudar. Aí essa seria uma outra pergunta. Imagina, aí, viu? Se tem vida em Marte, mas enfim. Será que tem? Não tem. Não, mas imagina só, né? Se tivesse, a gente já estaria sabendo. Deixa eu ver. Não é irônico ganhar um desafio global e a maioria do mundo continuar sem o acesso à tecnologia que você desenvolveu? Como é? Não é irônico ganhar um desafio global e a maioria do mundo continuar sem acesso à tecnologia que você desenvolveu? A maioria do mundo depende, né? Porque no caso a África, não sei se... o que seria considerado a maioria do mundo. No que eu entendo, hoje a maioria do mundo tem acesso a essa tecnologia. No caso nessas IA generativa e tudo, basta ter internet, né? Mas eu não sei a pergunta, né? O que seria não ter esse acesso? Se puder explicar um pouquinho melhor. Lá, o Bitcoin lá, o pessoal dos Bitcoin, não vou falar nada. Eu também fiquei um pouco confusa. Talvez algo que é desenvolvido, que talvez fique restrito a nós, né? Não sei se seria essa a pergunta. Me surgiu uma dúvida quando você falou do carro. Tá. Vamos lá, só para mim entender uma coisa. Porque a gente sabe que a IA, ela não tem senso. Ela não tem... Depende. Agora essa pergunta é interessante. Eu acho que você vai entender a pergunta. Hoje, por exemplo, a gente sabe que você tá no trânsito, você dirige por você e por todo mundo, porque as pessoas são imprevisíveis. Sim. E se uma inteligência ela não tem capacidade de prever ações, né? Qual seria o perigo de, por exemplo, colocar um carro com uma inteligência ali dirigindo aquele veículo? Como que ele evitaria... E se ele consegue evitar, por exemplo, um acidente, se ele não consegue prever, por exemplo, a atitude do outro, uma ultrapassagem, porque ele segue certinho, né? Ele consegue entender que ele tem que parar, que ele tem que virar, mas ele não consegue, a inteligência não consegue prever o outro condutor. Assim, também como a gente, como ser humano. Só que a gente reage. Então, a IA, nesse sentido, ela é um pouco mais rápida, né, gente? Ela é mais rápida. Vamos lá. Existe a IA, a questão dos sentidos que você falou, né? Então, tato, olfato, paladar, visão e tudo, é coisa do homem, né? Mas a IA, ela já tem visão. Certo. Então, ela já enxerga, ela já fala,
né? Então, o que Daqui a acontece? pouco ela vai sentir cheiro. Que cheiroso. Eu acho que já devem ter desenvolvido. De repente já desenvolveram mesmo. O que acontece com a questão da decisão, porque é tudo a questão de decisão em questão de fração de segundos. Sim. Então, o ser humano está dirigindo, ele é mais lento do que a IA nessa decisão. Se uma pessoa atravessa na frente do carro, a IA ela é mais rápida de perceber e frear do que uma pessoa. Ela é mais rápida. Inclusive, existem... o que é difícil para a IA hoje, mas que é programável e que foi programada assim, entre atropelar uma pessoa e entre bater o carro e colocar em risco a vida da pessoa que está dentro do carro, ela vai preferir bater o carro. Passou uma pessoa na frente e a única saída dela era desviar para um muro. Ela vai bater no muro para não bater na pessoa. Mesmo que coloque em risco a pessoa que está dentro. Mas o cálculo a pessoa que está dentro vai ser salva pelo airbag. Sim. Então, a probabilidade... Aí é tudo probabilidade, cálculo matemático e tal. No caso, probabilidade dela evitar é ensinada para aquilo. Que haja uma casualidade ela bater no muro. Então, ela é treinada para isso. Ela é treinada, se você tiver uma situação dessa, ela consegue rapidamente tomar essa decisão. Entendeu? Que seria o reflexo da gente, né? Qual que é... Na hora que a gente age por reflexo, às vezes a gente não tá nem pensando. A IA não. A IA faz tudo calculado. É tudo probabilístico. Respondi a pergunta aí? Respondeu. Mas essa pergunta é interessante. Curiosa, essa curiosa. é muito boa. Temos mais pergunta do chat? Gente, estamos chegando na nossa reta final. Você dá cursos de IA? Que legal essa pergunta. Ainda não, mas eu quero fazer isso. Em breve, já montando um projeto. E é um projeto que não tem só a ver com cursos, é um projeto que tem a ver com comunidades de pessoas que querem aprender sobre esses assuntos e outros assuntos até, né? Eu estou tentando reunir, inclusive, mais instrutores e professores de outros segmentos para a gente montar um negócio bem legal. E eu tenho uma newsletter, IA para Leigos, o nome da newsletter, iaparaleigos.com. Eu provavelmente dessa newsletter eu vou anunciar lá quando a gente tiver alguns materiais, porque na newsletter eu já divulgo bastante coisa, já coloco bastante instrução e o nome da newsletter é IA para Leigos, ou seja, para a pessoa que não sabe nada, para a gente falar de coisas de maneira bem simplificada, trazer analogias e não usar tecniquez, sabe? Porque eu sei que isso aí às vezes afasta um pouco a pessoa. Sim. E então nessa newsletter já tem muito conteúdo para as pessoas acessarem e aprenderem coisas novas. Inclusive eu falo do Notebook LM lá, eu falo do Perplexity lá, tem muita coisa que, né, vai lá para conhecer. Para quem fez a pergunta principalmente, essa pergunta foi ótima. Gente, nós não vamos conseguir falar de tudo, mas eu tenho que marcar parte 2, não é possível, porque não dá, é muito assunto. Tô dentro, é só marcar. Vamos marcar, gente, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas de podcast, não vamos conseguir falar tudo. Tem como fixar alguma pergunta? Se tiver, fixa aí a última. Vou ler a última pergunta e aí a gente... Infelizmente, tem muito assunto. Eu tenho muita coisa ainda que eu queria perguntar, mas cada pergunta gera... Ela puxa. vai